Todos, graça e paz. Eu estava lembrando que meu interesse na hermenêutica começou muito cedo na vida. Eu andava de bicicleta com meu pai no Vale de Clissa, na Bolívia, para Huaricaia e outras aldeias. E sentava em volta de uma mesa com uma vela. Eu ouvi meu pai explicar uma parábola, um texto da Bíblia, e entrou na minha cabeça, naquela idade, talvez 9, 10 anos, eu gostaria um dia tentar fazer o que ele faz, explicar a palavra de Deus. Eu não mereço estar aqui esta noite, mas eu agradeço a Deus pelo imenso privilégio. E os irmãos devem saber que é uma responsabilidade muito grande ficar aqui e dizer o que eu penso acerca da hermenêutica, a aplicação e, naturalmente, a contextualização da palavra. Cremos que a palavra de Deus deve ter para nós o mesmo significado que tinha para os primeiros leitores. Mas a dificuldade desse período de quase 2000 ou mais anos, desde que essas palavras foram escritas até nós lermos essas palavras, esse período é suficientemente grande. E além disso, a cultura suficientemente diferente da nossa cultura ultramoderna, pós-moderna, que é difícil imaginar que realmente nós estamos pensando nas mesmas coisas quando lemos a Bíblia do que os primeiros leitores. O que tem que ser feito para que a mensagem seja a mesma? Temos que fazer o trabalho de exegese e de contextualização. A pregação deve transmitir de maneira mais compreensível possível o significado para os ouvintes e leitores de nossos dias. Mas para isso acontecer, ele tem que saber não confundir o sentido da palavra com seus significados. São duas ideias distintas. O sentido da palavra é aquilo que a exegese vai revelar para nós. Abrir sua Bíblia em qualquer texto, qualquer linha do texto, quando você lê, você faz uma exegese na hora e diz, eu entendo o que esse texto está dizendo. Mas quando se aplica a questão de significado, isso já vai pular por cima desses 2000 anos para os nossos dias e fazer com que essa palavra se torne aplicada e aplicável aos nossos corações. Eu fui criado numa cultura muito diferente dessa cultura em que nós nos encontramos hoje. Viver na Bolívia, falar outras línguas e ver a diferença entre uma cultura, digamos, primitiva, pessoas analfabetas, pessoas que tiveram um pano de fundo cultural tão diferente do que nós temos, que a gente já percebe que é isso que acontece também na leitura da própria palavra de Deus. Portanto, em síntese, é isso que vai acontecer durante essa semana. Nós vamos perceber essas distinções entre o sentido e o significado. Que importância tem esse texto para mim, para a minha vida? Como que eu posso viver
e saber que eu estou fazendo o que Deus realmente manda na sua palavra inspirada. Essa necessidade de interpretação contextualizada é muito clara, porque a palavra de Deus foi dada em palavras de pessoas históricas, em situações bem individuais, relativos a indivíduos daquela época, de Moisés, ou de Abraão, ou de Jesus e os discípulos, ou muito diferente. Os atores humanos da Bíblia viveram entre esses 2 a 3 mil anos do passado. Temos que constantemente buscar a maneira de entender o que foi escrito para esses leitores originais e aplicar esses ensinamentos ao nosso contexto. Está claro, simplesmente repetir a tradução formal ou literal das palavras que os atores escreveram não comunicaria corretamente a intenção original do escritor. Como podemos aplicar corretamente a mensagem para nossos ouvintes contemporâneos? Tão complicado é esta transmutação, transferência, explicação do texto, que quando nós traduzimos, por exemplo, se os irmãos abrirem suas Bíblias, em 1 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 14, 12. Eu vou ler como está aqui no século 21. Assim também vós, já que estejais ou estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Totalmente compreensível. Só que o original não diz isso. Esse é o problema. Se por acaso tiver a Nova Versão Internacional, vai encontrar no rodapé que o original diz: vocês são zelosos de espíritos. Não diz nada sobre dons espirituais nesse texto. Outros textos em volta sim, mas esse não. Portanto, quem lê esse texto e encontra esse tipo de espiritismo evangélico, bíblico, Paulo não condena isso. Os irmãos sabem que nós temos que entender as Escrituras um pouquinho mais e entender o que quer dizer esse texto e aplicar se nós realmente estamos faltando alguma coisa. Portanto, interpretação é coisa não somente necessária, mas uma coisa complicada até certo ponto, especialmente se a tradução não repete fielmente o sentido da palavra, porque ele só fala do sentido, tentando reproduzir o que foi escrito originalmente. Se interpretarmos erradamente, ensinamos com a palavra de Deus ensinamentos que não passam de opiniões humanas. A autoridade da Bíblia reside na sua inspiração, segundo Timóteo 3,16, mas também em sua compreensão e aplicação corretas. Interpretação, diz Nigel Cameron em seu livro Evolução e Autoridade da Bíblia, é a chave que articula a conexão entre Deus e a igreja. A interpretação correta permite que Deus exerça sua autoridade sobre seu povo, e a interpretação incorreta permite que homens exponham suas ideias como a vontade de Deus, que é bem diferente. O professor Glenn Johnson, colega que ensinava a Bíblia na Faculdade Teológica de Brasília, fez um
a tentativa de saber que é que os pastores que estavam pregando lá no DF, como que seus ouvintes estavam entendendo e avaliando o que eles estavam ouvindo. Eles voltaram com a seguinte declaração acerca dos seus pastores. Isso foi o consenso. Eles leem a Bíblia, mas não explicam. Eles leem a Bíblia, mas não aplicam a nossas necessidades diárias. Parece que eles estão mais interessados nos negócios da igreja do que no crescimento e edificação dos seus ouvintes. Os pastores creem na Bíblia, mas não se preocupam muito com a ideia de explicar a palavra, ou expor a palavra, se quiser. Todo leitor da Bíblia, em sua própria língua, interpreta o que ele lê. É impossível ler, se você compreende as palavras, sem interpretá-las ao seu modo. Muitas das divisões que separam irmãos e denominações são problemas de hermenêutica. Até pouco tempo atrás, a hermenêutica não tinha dado muita atenção ao poder que o leitor exerce na construção de entendimento. Com muita frequência se diz ler e entender. Claro, eu entendo. Se está na minha língua, como que não vou entender? Principalmente depois que a teoria da escola escocesa deixou a impressão que todos temos competência para interpretar automaticamente o que lemos. Mas isso não é verdade. O Dr. Grant Osborne, que escreveu essas palavras, e eu concordo plenamente. René Padilha, de Argentina, ele é originalmente do Equador, chamou essa maneira de interpretar as Escrituras de intuitiva. É o básico de uma pessoa que não tem nenhuma ideia sobre contextualização, nem como se deve aplicar ou não aplicar esse texto. Ele simplesmente lê o que diz o texto e vão fazer isso. Dependendo como a igreja medieval dependeu dos seus mestres, quase ninguém sabia ler, muito menos ler latim. A Igreja Católica criou o magisterium. O magisterium foi aquela gente erudita que podia dizer o que a Bíblia ensinava. Claro, na mistura do que a Bíblia ensina, muita tradição católica. Lutero reagiu, especialmente já que ele começou a ensinar a Bíblia. Será que eu estou ensinando? Foi a pergunta que passou pela sua cabeça. Estou ensinando a Bíblia corretamente, especialmente essa questão de justificação. Os irmãos sabem que era a palavra-chave de Martinho Lutero. E ele, então, reagiu, e talvez foi um pouquinho longe demais, quando ele disse que qualquer pessoa tem direito e capacidade para ler a Bíblia, se for traduzida para a sua língua. E Lutero, imediatamente, uma vez que sua vida foi salva da morte que estava já programada para ele, ele começa a traduzir a Bíblia para a língua alemã, lá na proteção do castelo, lá na Saxônia. Em torno dos anos 1530, eu não podia acreditar que eu li. Eu ouvi. Henrique VIII, da Inglaterra, e seu arcebispo proibiram que se ensinasse às crianças, seu próprio filho,
o Pai Nosso em inglês. Podia ensinar em latim, mas não em inglês. Em outras palavras, havia um temor que se o povo comum pudesse ter a Bíblia em sua própria língua, eles começariam a questionar algumas dessas doutrinas católicas, como de fato é o que aconteceu. E esse conclave aqui, esse congresso, não é tão católico como deveria ter sido se não tivesse havido a tradução da Bíblia para a nossa língua. O que acontecia se uma pessoa ensinava seu filho o Pai Nosso em inglês, que é a língua do povo? Seria queimada na estaca, e várias pessoas foram queimadas, irmãos. Tiveram coragem de desobedecer o rei e o arcebispo de Cantuário e ensinar seus filhos o Pai Nosso em inglês. Imagina ficar amarrado num poste e ser queimada na estaca só por interpretar a Bíblia para o seu filho, porque quem ensinava inglês, naturalmente, já estava dando para o filho a capacidade de entender. Agora, se ele ensinar em latim, não pegava nada. Dependendo do nível do conhecimento do leitor, pode surgir interpretações bastante engraçadas. Eu ouvi uma história, eu não garanto nada da sua veracidade. O irmão de Belo Horizonte, que não se firmava em igreja nenhuma, ele pulou de uma igreja, depois pulou para outra, pulou para outro. Um dia, ele apareceu com uma garagem aberta, um caixote, uma Bíblia em cima, e ele pregando uma tremenda pregação aí. E o amigo diz: olha, você foi membro dessa igreja, depois ele citando os outros 4, 5 igrejas, e agora você é pastor? Sim, senhor. Deus me falou. Mas o que Deus falou? Abre o salão, meu filho. Abre o salão, meu filho. E eu abri. Uma interpretação. Hermenêutica científica busca a situação original, procura a intenção do autor com exegese séria. Mas os ouvintes saem com a pergunta na mente: e daí? Quanta classe da escola bíblica dominical que eu tenho assistido, espero que não lecionei, em que a gente aprende fatos, mas não há nenhuma interpretação daqueles fatos aplicáveis à sua vida. Portanto, faltou a área mais importante, chamada de hermenêutica. Isto é, esses fatos que você aprendeu, como que eu devo vivê-los? Qual é realmente a vontade de Deus? Interpretação contextualizada tenta aplicar os ensinamentos no novo contexto histórico, aplicando a vontade de Deus, que foi declarada há muitos anos e reaplicada na nova situação. Reconhece que Deus transmite sua mensagem dentro do berço cultural, ainda que nenhuma cultura comunica perfeitamente a vontade de Deus. Lembre-se de que Davi, Salomão e outros homens de Deus eram poligamistas. Porém, o ensinamento de Jesus e Paulo mostram que essa prática não era a vontade de Deus. A revelação da vontade divina progrediu ao longo da história bíblica. Deus tolerou essa prática da cultura da época, mas não foi a vontade dele. Deve se tornar clara a vontade de Deus na situação moderna, à luz do Novo Testamento. E agora? Vamos ordenar mulheres para o pastorado ou não?
Essa questão acaba de ser discutida novamente entre os batistas. Os irmãos devem saber que tomar uma decisão que a própria ordem podia aceitar se quiser. Em outras palavras, não é mais uma questão bíblica, mas a opinião daqueles que recebem esse convite. Alguns pressupostos. A Bíblia é nossa última e máxima fonte de autoridade para a fé prática, mas somente se for corretamente interpretada. Rejeitamos a posição católica que aceita a tradição como de valor paralelo e comparável ao valor das próprias Escrituras. Rejeitamos a razão humana como o juiz, com a autoridade máxima para decidir o certo e o errado, como fazem os teólogos liberais. Eu sentei nas aulas de Edimburgo, na Escócia, eu vi um dos grandes cabeças do mundo falar da teologia sistemática. Eu ouvia mais de uma vez essa frase: nós não podemos aceitar esta frase, ou esta declaração como verdadeira, mesmo que seja bem clara na palavra de Deus, porque não passa pela razão humana. Isso não pode ser, então, a verdade. Então, nós já ficamos julgando pela nossa razão se esse texto é, de fato, passível de ser interpretada como inspirada e não apenas uma palavra de um homem. E nós estamos sempre diante dessa tensão. E vamos ter até você chegar na minha idade a mesma tensão. Eu posso julgar a palavra de Deus ou ela que vai me julgar? Eu posso dizer com minha razão, isso não pode ter acontecido. Ou essa não é a vontade de Deus, ou é mesmo a vontade. Mas olha, se o fato que a minha interpretação contradiz a prática da minha igreja, da minha denominação, imagina a tensão que isso vai criar, especialmente se você tem um cargo de pastor, de líder naquela denominação. A Bíblia interpreta a si mesma, compara a Escritura com a Escritura para chegar à conclusão correta sobre a verdade revelada. Isso é bastante claro. A verdade que Deus deseja comunicar para nós está inserida num contexto histórico e cultural. A proibição da mulher cristã cortar o cabelo, se quiser entrar na presença de Deus, orar na igreja, pode suscitar um mal-entendido. Mulheres da cidade grega de Corinto cortavam os cabelos para se identificar com prostitutas. Modéstia na apresentação da mulher e a vontade de Deus, como Pedro explica. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. As mulheres naquela época gostavam de trançar fios de ouro junto com o cabelo. Não vi isso muito comum aqui no Brasil. Ainda bem. Ao contrário, esteja no interior. Que não perece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Paulo também condena a prática de mulheres abastadas de gastar muito tempo trançando seus cabelos com esses fios de ouro. Ostentação não convém para o cristão. 1 Timóteo 2, 9. Ser crente, renascido pelo Espírito Santo, confiante no Senhor que inspirou as Escrituras, é importante. O Espírito Santo nos foi dado para nos conduzir para toda a verdade. João 16, 13. Isso não quer dizer que todo crente tem o direito de reivindicar que sua interpretação seja certa.
quando a exegese mostra claramente que não é. Lembremos que Lutero e outros líderes da Reforma foram convencidos da possibilidade de interpretar corretamente as Escrituras trazidas no vernáculo, mas não quer dizer que todo cristão tem capacidade de interpretar todo o texto corretamente. A maioria pode entender o texto bíblico porque o texto é claro em geral. Um erro hermenêutico básico hoje em dia é a tendência de tirar as declarações bíblicas do seu contexto. As declarações gerais se tornam mandamentos absolutos quando os intérpretes não observam o poderoso esclarecimento que advém da consideração das Escrituras como um todo num assunto particular. Veja o caso da oração de Jesus no Pai Nosso, só para ver uma ilustração. Quando nós pedimos o pão nosso cotidiano, dá-nos diariamente, está aqui no texto do século 21, nosso pão do dia a dia. Que esse pão é justamente esse pão que eu tenho ouvido uns 1000 vezes aqui no Brasil, não nos deixe faltar. Pão da padaria. Mas é isso que Jesus queria dizer? Eu acredito que não. Quer dizer, o resto da Bíblia deixa muito claro que Deus não vai deixar faltar para os seus filhos. Portanto, deve ser o pão que desceu dos céus, que se nós não comermos esse pão, não temos vida. Portanto, essa pequenina dificuldade na compreensão de um texto que é tão natural, porque para nós pão é pão de farinha de trigo ou outra farinha qualquer. Não podemos admitir contradições nas Escrituras. Uma vez que reconhecemos sua inspiração e infalibilidade, a harmonia em toda a Bíblia, uma vez que admitimos que haja progresso na revelação de Deus em sua palavra. Esse progresso na revelação pode ser reconhecido quando comparamos a antiga aliança nova prometida por Deus em Jeremias 31 e Ezequiel 36. Novo coração, com a lei de Deus escrita no coração. Eu estive voltando de uma conferência fora de São Paulo. O irmão que estava dirigindo o carro disse que ele entrou num restaurante com bastante fome, pegou uns alimentos que estavam lá e começou a comer e percebeu, só pelo sabor, que o arroz tinha sido cozinhado com banha. Os irmãos sabem que banha é de porco. Daí ele cuspiu no prato, pagou sua conta e foi embora com mais fome do que antes. Ele estava pecando? Ou nós que pecamos? Que usamos banha? Ou até, pior ainda, comer presunto. Não. Jesus, a Bíblia diz claramente, não há nenhuma dúvida que Ele purificou todos os alimentos, que são bons para comer, claro, veneno não. O Antigo Testamento sem o Novo é um livro principalmente judaico. Não dependemos do ensino do Antigo sem o Novo.
Muito do ensino do Antigo Testamento se cumpre na vida do Senhor Jesus aqui na terra. Dependemos do ensino do Novo Testamento para interpretar a vontade de Deus corretamente no Antigo Testamento. Em outras palavras, lemos o Novo Testamento para interpretar o Antigo. Algumas pessoas têm que interpretar o Antigo e depois o Novo. É difícil. Paulo diz que a pessoa que lê sem começar já acreditando no Novo Testamento, não vai ter outra coisa senão um véu a cobrir os seus olhos. Na medida que as circunstâncias e pensamentos do autor e seu auditório correspondem às nossas circunstâncias e pensamentos, a interpretação se torna mais fácil e acurada. O significado das Escrituras representa as intenções verdadeiras do autor. Dr. Kaiser, aquilo que está no texto indicado pela gramática, o uso de palavras e pelo autor e suas intenções reais, abre a porta para a compreensão da intenção do autor. Dr. Cedric Johnson, no seu livro Reconhecendo Fatos Psicológicos na Interpretação, diz: a mensagem básica é clara. Claro que é clara. Lutero já percebeu isso. Mas há muitas diferenças. O fluxo de significado para aplicação é semelhante a um rio. Tem fonte divina pura, exposta para a linguagem humana, personalidade e cultura. Na fonte, o significado é e não variável, e pode ser descoberto pela exegese e síntese. Daí, flui para o vale do rio, mudando para diversas aplicações pessoais e culturais. Aqui vamos ter uma variedade de opiniões se essa aplicação é correta ou não. Um missionário, não sei de que junta, esteve em Paris, assistiu uma igreja evangélica. Serviram a ceia com vinho. A esposa colocou no nariz, isso é vinho, nós não podemos tomar. E naturalmente criou um escândalo, porque crente não pode tomar vinho. Os irmãos sabem muito bem que crentes em Paris tomam vinho, ou na Alemanha e outros países da Europa. Então, essas variações na compreensão do texto é onde há tanta confusão entre nós. E daí nós devemos ter argumentos muito firmes, se realmente estamos entendendo corretamente as Escrituras. Os 3 passos principais na interpretação são exegese, que analisa palavras em seu contexto, o método histórico gramatical, examina a linguística, pano de fundo cultural, histórico e social. Há uma concordância geral entre os intérpretes, quando se trata de exegese. Qualquer comentário vão dizer mais ou menos a mesma coisa. Alguns com mais detalhes, com mais argumentos, mas mais ou menos a mesma coisa. Síntese quer dizer juntar em forma histórica, integrado, os frutos da exegese. Criar modelos com raízes na unidade essencial das Escrituras. Finalmente, a aplicação acontece quando tentamos declarar a palavra de Deus para a nossa situação, a igreja, no país, a família e pessoalmente. Metodologia na interpretação. O primeiro passo seria definir cuidadosamente o que gênero de literatura o texto a ser interpretado pertence. Narrativa histórica, poesia, sabedoria, profecia, evangelho, parábolas, epístolas, apocalipse, assim por diante. Um livro que foi publicado pela Vida Nova já há vários anos, Gordon Fee e Douglas Stewart, nos ajuda muito com o seu livro, Entendes o que lês, mostrando a tremenda distinção
baseado no gênero de literatura. Se estamos lendo narrativa, nós interpretamos de uma forma. Se estamos lendo Apocalipse, a interpretação de outra forma. Profecias são direcionadas normalmente para leitores contemporâneos, da época deles. Às vezes o profeta recebe uma mensagem para uma geração futura. Deve haver clara indicação que a intenção do profeta fala de um futuro distante. Profetas como Daniel, Ezequiel e Isaías certamente falaram para seus contemporâneos, mas também para o futuro. Por exemplo, Isaías 53, que nós conhecemos também, falou de 700 anos no futuro. E, obviamente, o livro de Apocalipse também fala de eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo. Poesia. Poesia usa a linguagem de maneira figurada muitas vezes. Devemos cuidar de não imaginar que montes dançam ou que árvores batem palmas. Os salmos não são de poemas musicais, fazem parte do ritual do templo com ênfase na adoração, lamentação, salmos históricos e assim por diante. Poesia hebraica geralmente prega paralelismo para comunicar a mensagem de Deus. Diferente de um livro como Provérbios, salmos devem ser lidos como unidades e não só um versículo ou outro. Sabedoria, essa literatura refere a conselhos gerais, práticas para a vida. Como diz Efésios, todos os livros de sabedoria têm uma mensagem global de acordo com as intenções do autor. Pedacinhos avulsos de ensino sapiencial, tirados do seu contexto, podem soar profundo e parecer práticos, mas facilmente podem ser aplicados de modo errôneo. Por exemplo, aquele famoso texto: criar o filho no caminho que ele deve andar, e quando ele ficar grande, maduro, ele não se desviará desse caminho. Não é bem uma promessa para todos os filhos de crentes do mundo. Escatologia. Escatologia é o arcabouço teológico básico de todo o Novo Testamento. Trata do fim dos tempos, que começa com a vinda de Cristo, a pregação do reino de Deus, que veio na pessoa de Jesus, e um reino que virá em sua plenitude com a volta de Cristo. Tanto no Antigo como no Novo, a escatologia foi um método usado pelos autores bíblicos de comunicar segredos e profecias do futuro sem ofender os reis e imperadores que exerceram governos autoritários. Jesus falou sobre os eventos relacionados com sua volta para a terra, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Outro livro escatológico, claro, é Apocalipse de João. O reino foi inaugurado com a vinda de Jesus, não refere a território, até Jesus voltar, mas do domínio de Jesus Cristo como Senhor sobre a vida dos que confiam nele. Aliás, a tradução reino talvez seria melhor trazido reinado. Com sua volta, o reino sobre a terra será restabelecido em toda a sua glória e poder, e os santos reinarão com ele. Quando pedimos que o reino venha, no Pai Nosso, entendemos que o reino que veio em Cristo virá em toda a sua glória com a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 19 e 21. As parábolas devem ser interpretadas como contos criativos de Jesus para confrontar seus ouvintes acerca do reino. E verdades espirituais devem se entender com a comparação com o reino, que não é um elemento, mas a história toda. O reino não é como grão de mostarda, nem como um tesouro escondido, mas há uma característica do reino que pode ser comparado com uma semente pequena.
A aquisição de um tesouro escondido deve comunicar a necessidade de se desfazer dos valores deste mundo para adquirir o valor incomparável do reino. Tinha aplicação imediata para os ouvintes, em que o efeito, em muitos casos, era sua capacidade de pegar os ouvintes de surpresa. A tentação maior do intérprete das parábolas é interpretá-las alegoricamente. Não há justificação para o método o famoso Santo Agostinho, de ver nos detalhes do bom samaritano verdades que nem de longe estavam na mente de Jesus. Escuta. Agostinho viu uma significado em cada aspecto da parábola. O homem que desceu para Jericó era Adão. Jerusalém é a cidade celestial de cuja bênção o homem caiu. Jericó é a mortalidade do homem, morreu depois de pecar. Os bandidos são o diabo, seus anjos. As roupas que foram tiradas do homem é sua imortalidade anterior. Os sacerdotes e levitas são o sacerdócio e o ministério do Antigo Testamento, sem eficácia para trazer salvação. O samaritano e o Senhor Jesus, todo mundo já sabia disso. O óleo, o consolo da boa esperança. O vinho, a exortação para labutar com espírito fervoroso. O jumento, a carne que Jesus ganhou nascendo da Virgem Maria. Imagina, Maria dá luz a um jumento. Imagina. A posada é a igreja. O dia seguinte, o tempo após a ressurreição. O dono da posada é o apóstolo Paulo. O pagamento garantido refere ao celibato, ou talvez, não seja mais o celibato, mas esse não ser pesado para seus anfitriões, como Paulo, que explicou para os Tessalonicenses que ele não gastou o dinheiro deles e assim por diante. Note que esse tipo de interpretação não goza de nenhuma autoridade das Escrituras, pois os significados não faziam parte da intenção de Jesus. A alegorização também é a maneira mais comum de escutar, até aqui no Brasil, textos históricos do Antigo Testamento que não têm um ensino doutrinário evidente. Trechos favoritos como a vida de José, desprezado pelos seus irmãos, que depois de servir como escrava na casa de Potifar e sofreu uma acusação falsa da parte da esposa, seu dono foi aprisionado, mas Deus mandou uns sonhos proféticos para o faraó, que o buscou para interpretar seus sonhos. José foi elevado à mais alta posição do reino, embaixo do próprio imperador. Há paralelos interessantes entre a vida de José e Jesus, mas não quer dizer que era uma profecia de como seria a vida do Messias. Epístolas. Este gênero de literatura foi usado pelos apóstolos Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas, meus irmãos de Jesus. Lembramos que o ponto principal do significado hermenêutico é que as epístolas contêm tanto elementos ocasionais, que não têm aplicação para nós, como também supraculturais. O intérprete precisa extrair das situações abordadas e comentadas o que é a vontade de Deus para nossos dias hoje. Uma vez que as cartas foram escritas para as igrejas ou indivíduos do primeiro século, precisamos transpor quase esses 2000 anos para nossos dias para aplicar os ensinamentos para as necessidades de nossa cultura. Pregação expositiva. O objetivo da interpretação da Bíblia no ministério pastoral deve ser explicar o texto e aplicá-la de forma prática à vida dos ouvintes. João Calvino estava certo. Deus tem ordenado sua palavra como instrumento pelo qual Jesus Cristo e todas as suas graças são nos oferecidas. O que o autor bíblico está dizendo é apenas metade da questão. Precisa entender o seu propósito. Não é necessário procurar o propósito da Bíblia.
claramente exposta para nós em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A pregação da palavra tem um motivo claro de ensinar, para preparar os ouvintes para crescer espiritualmente e servir a Deus com alegria. Em sua apologia para os presbíteros das congregações em Éfeso, Paulo fez questão de declarar: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que não fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. John Stott, recém-falecido, aponta para 6 estágios no preparo de uma mensagem expositiva. Eu vi ele pela primeira vez em 64, no meio de 11 mil estudantes universitários. Foi uma experiência para mim inédita. E quando ele terminou a exposição de 2 Coríntios, capítulos 2 até 6, surgiu um momento de perguntas. Como que o Senhor consegue tirar tanta carne do texto bíblico? Tanta coisa válida, cheia de proteína espiritual. Ele respondeu com uma só palavrinha: trabalho. É trabalho. O primeiro passo, estágio, para preparar uma mensagem expositiva, é escolher o texto, cuidando que seja um texto completo, que tenha um ensinamento importante para o auditório, e não um texto que não tem nada que se aplique. São 6 perguntas que devem orientar toda a nossa busca pela mensagem no texto separado para expor. Medite sobre o texto, responde às 6 perguntas seguintes. Primeiro, o que significa o texto? Envolve os princípios de interpretação de modo a explicar o que o texto significa. Número 2, como sei que significa isso? Procure ser mais fiel possível ao sentido para que os ouvintes possam perceber as afirmações na pregação estão no texto e não impostos sobre o texto. Número 3, quais foram as preocupações que causaram a escrita do texto? Procure descobrir o propósito que motivou o autor. Número 4, o que é que nós temos em comum com o texto? Aqueles sobre os quais o texto foi escrito, aquele que escreveu o texto. Número 5, como devem as pessoas agora responder ou agir diante do texto? Qual é a maneira mais eficaz para comunicar o significado desse texto? Ilustrações, indicar o argumento do autor, mostrar a importância que o ensino tem para a vida prática, todos esses elementos e outros devem fazer parte da mensagem para que os ouvintes entendam e sintam o desejo de obedecer os ensinamentos. Isole o pensamento central, procure lendo, relendo, mastigando, orando, até descobrir qual é a mensagem central. O Dr. Haddon Robinson também diz a mesma coisa. Procure a ideia central. Prepare material para ilustrar, argumentar, gravar a mensagem central para impactar os ouvintes, convencê-los a obedecer. Prepare, em segundo lugar, a introdução e situa o ouvinte no contexto dos primeiros leitores, os ouvintes, suscitando interesse, introduzindo o tema e, finalmente, prepara a conclusão de maneira tão persuasiva, contundente, que o auditório perceberá a seriedade do apelo na conclusão.
O ouvinte não deve pensar, essa mensagem não tem nada para mim. Não se aplica à minha situação. Pastor John Stott disse, temos de evitar a todo custo, incluir o que não tem relevância. Isso se fala com mais facilidade do que se pratica. Durante as horas de meditação, muitos pensamentos abençoados e ideias cintilantes penetram em nossas cabeças. Temos que cuidadosamente, depois de anotá-los, tirá-los. É uma tentação que precisa ser vencida, de arrastá-las por todos, de todo jeito. Conclusão. Toda mensagem deve humilhar o pecador e exaltar a Cristo para glorificar a Deus. Palavra de Charles Simeon. Deve ativar a consciência pela santidade de Deus. Deve purificar a imaginação com a beleza de Deus. Deve alimentar a mente com a verdade de Deus. Deve abrir o coração para o amor de Deus. E deve consagrar a vontade a propósito de Deus. Claro, não vai conseguir talvez todos esses grandes propósitos em cada mensagem, mas a gente vai tentar. Finalmente, pregação não é para exaltar o pregador, nem glorificar homem qualquer. A pregação tem a finalidade de instruir quais são os caminhos de Deus e para advertir os insubordinados, confortar os desanimados, auxiliar os fracos. 1 Tessalonicenses 5,14. Pregação deve dar segurança para aqueles que duvidam e quebrantamento para aqueles que têm uma segurança indevida. Pregação é sério, porque o pregador toma o lugar de Deus e transmite a palavra que Deus falaria se estivesse atrás do púlpito pregando. Tem um irmão aqui esta noite que me deu um livro. Quando eu li esse livro, A Prática da Piedade, eu não podia acreditar numa das afirmações de Louis Bailey. A afirmação foi dele, que havia um pastor subindo para ser enforcado. Daqui uns minutos ele estaria na presença de Deus. Ele fez um comentário, que foi o seguinte: eu não estou sentindo mais emoção, agitação, do que eu senti muitas vezes subindo para pregar a palavra de Deus. Se nós tivéssemos essa mesma atitude, eu acho que as consequências seriam ainda mais notáveis do que são. Que Deus abençoe os amados irmãos.